dias. Tenho um grande prazer de estar com vocês nessa oportunidade. E eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco sobre o texto encontrado no livro de David Titus, nas páginas 88 a 97, e um pouquinho da minha experiência também. O livro é completíssimo e vocês devem lê-lo. Eu queria dar aqui algumas pinceladas e ao mesmo tempo dar um pouquinho do meu próprio testemunho nesta área. O livro começa falando de que nós somos partes de algo maior que nós. Nós somos parte dessas gerações, não? Nossos avós, nossos pais, somos nós, somos nossos filhos, nossos netos, né? E é muito importante considerar isso e ver quem somos dentro deste planejamento de Deus para as nossas vidas. E nós, em muitas ocasiões, muitas de nós podem olhar até atrás e ver grandes exemplos de mulheres de Deus. E eu tenho alguns exemplos muito marcantes na minha vida. Uma bisavó que orava todas as noites, se trocava de roupa para orar, depois se trocava de novo e ia dormir. Ela acordava de madrugada para orar. Eu tenho a minha avó que recebia gente na sua casa. A minha mãe que teve sempre um coração perdoador, deu um grande exemplo para mim nesta área. Mas pode ser que você se encontra aqui conosco esta tarde, você olha para a sua vida, Senhor, eu não tenho uma referência na minha vida, alguém lá do passado que me deixou um exemplo, que hoje eu posso olhar e imitar, não? Isso pode acontecer. Então, neste momento, eu quero deixar aqui com você um desafio. Se você não tem, quando você olha para trás, seja você a primeira dessa herança que você vai deixar para o futuro. Então, se você não tem, olha para outras irmãs na fé que talvez tenham mais experiência com você, porque na verdade esta é a nossa família que vai durar toda a eternidade, não é? Então vamos tirar proveito dessas alianças que nós temos hoje, as amizades, e poder aprender delas o que elas têm para ensinar-nos, não, como diz a Bíblia, que devemos sempre as mulheres maiores ensinar as mais jovens e ser a primeira a poder passar esses valores para o futuro. Então, aqui fica o desafio para você, entre outros dos quais nós vamos falar agora. Um desafio muito grande para nós, como mães, é ser um exemplo. Não? Que muitas vezes temos esse dito, né? Faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço, né? E eu quero dizer para vocês que isso não funciona. Não funciona com os nossos filhos. Por quê? Porque eles nos observam todo o tempo. Eles vão imitar os nossos comportamentos. O que eu tenho descoberto como mãe é que eles não esperam a perfeição nossa. Eles, no fundo, sabem que nós somos imperfeitos também. Mas o quanto antes você chega e fala, filho, filha, eu sou imperfeita, por favor, me ajuda a ser. Meu marido tinha esse costume de, em algum momento da vida dos meus filhos, chegar para eles e dizer, Sara, Amanda, Christopher, diz para mim como eu posso ser melhor pai. Ele falava isso. Eu nunca cheguei a dizer, mas espero que eles tenham entendido isso de alguma maneira. E eles, como estavam acostumados a poder dizer para o pai isso ou aquilo, eles também sentiam a liberdade de dizer para mim o que eles esperavam de mim, né? Então foi bom para mim também que ele tenha sido tão transparente. Que nós sempre chegamos aos nossos filhos e dissemos, olha gente, nós tentamos ser servos do Senhor, mas eu peco. E eles viam claramente. Então vem aí uma outra um importante fato também, que nós devemos ser humildes suficientes para chegar para os nossos filhos e pedir perdão quando nós erramos, nos equivocamos com eles ou com outros também, porque eles podem ter visto o teu comportamento com outras pessoas ou você falando mal de alguma outra pessoa e eles viram o pecado. Então é pedir perdão, perdoa porque eu não fui um bom exemplo para você, por favor,
não imita isto que está em mim, que é muito feio, é pecaminoso. Eu quero mudar e tenta mudar, obviamente, né? Que junto ao pedido de perdão, fica aquele desejo que você tem de mudar e ser uma melhor serva do Senhor. O livro fala muito sobre os vínculos, né? Que as crianças buscam vínculos. E quando eu digo criança, eu estou também se referindo aos adolescentes, é uma maneira de dizer, né? Eles buscam vínculos e eles vão formar vínculos que sim ou que sim, sempre vai haver, né? Então, qual é o nosso desafio? É ser este vínculo principal na vida deles, né? E isto não vem naturalmente, especialmente conforme o tempo vai passando e eles têm mais amigos e eles têm já hoje a internet, que são muitas mentiras que ensinam aos nossos filhos. Então, estes vínculos são muito importantes na vida dele. Então, o nosso dever como servos do Senhor, com a responsabilidade que temos de levar os nossos filhos até Ele, é fazer com que os nossos vínculos com Ele sejam os mais importantes. Por quê? Desta maneira, nós poderemos influenciar as suas vidas, né? Como diz aqui em Provérbios 20, de 5 a 7, como águas profundas é o conselho no coração do homem, mas o homem da inteligência o tirará para fora. Aí esse vínculo trazendo tudo que está dentro do coração dos nossos filhos. Cada qual entre os homens apregoa a sua bondade, mas o homem fiel, quem o achará? O justo anda na sua sinceridade. Bem-aventurados serão os seus filhos depois dele. Eu acho que é interessante isso que se adiciona ao final desse versículo, que fala sobre os filhos. Por que isso? Porque este homem, essa mulher está vivendo em sinceridade diante de Deus. E as crianças têm uma sensibilidade, tanto pequenas, medianas ou já meio adultas, têm essa sensibilidade de ver o que é real. E quem são as pessoas reais? Vocês já viram os bebês, às vezes as crianças pequeninas, não? Se tem várias pessoas, existe aquela pessoa que eles vão sempre para ela. Por quê? Porque é uma pessoa de desejo simples, sincero, e as crianças podem valorizar essas coisas. Assim que, desta maneira, devemos apresentar-nos diante dos nossos filhos. Somos pecadores, redimidos por Jesus. Estamos batalhando aqui para ter uma vida de vitória atrás de vitória e queremos que eles nos ajudem e nós queremos ajudá-lo. Essa união de esforços, nós estamos aqui juntos, nós vamos batalhar juntos para vencer o diabo, ter vitória nas nossas vidas e servir ao Senhor de todo o coração, né? Então, este vínculo é importantíssimo que nós possamos ter com os nossos filhos, não? Porque é nossa responsabilidade, de certa maneira, trazer um discipulado aos nossos filhos. Mas, se não existe a relação, se não existe o vínculo com eles, fica muito difícil, porque eles não vão ouvir, eles vão ouvir outras pessoas. Então, é o nosso desejo e é o nosso sempre desafio e é o nosso desejo mais profundo do coração, alcançar os nossos filhos, e não conseguiremos sem uma transparência, sinceridade e muita humildade. Em capítulo 2, eu vou ler para vocês de 3 a 8. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem, para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amarem os seus maridos, a amarem os seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. É grandíssima essa passagem. Exorta semelhantemente os mancebos, os jovens, a que sejam moderados. Em tudo te dá por exemplo de boas obras, na doutrina, mostra a incorrupção
gravidade, seriedade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Uau, é um ensinamento maravilhoso de Tito. E aqui tem várias lições para nós, inclusive mirando simplesmente o próprio texto. Existe uma responsabilidade nossa, dependendo da nossa idade, obviamente, né? Que algumas de vocês podem ser bem jovens e não ter assim uma pessoa, mas ainda assim você pode discipular uma jovenzinha, uma adolescente, a maneira de se vestir, a maneira de falar, na sensualidade que ela mostra. Tem muitas coisas que nós podemos no sentido demonstrar e com amor instruir as mais jovens, né? Então as mais idosas devemos ter essa responsabilidade de passar os valores. Isso seriam tanto com as nossas filhas como também com as jovens da nossa igreja. Mas então com isso, com a responsabilidade de ensinar, também vem a responsabilidade de viver o que nós estamos ensinando. Então a chave desse capítulo é essa, viver o que você ensina, porque as nossas palavras serão muito vazias quando falamos e nosso viver não acompanha. Então, como eu disse antes, Deus não espera a perfeição, mas Ele quer a nossa devoção, nosso desejo de sempre estar na sua presença, buscando os seus princípios e imitando os valores que Jesus nos ensinou. É muito importante que estejamos ensinando a palavra para que não seja blasfemada. Também fala sobre serem moderadas, castas, boas donas de casa. São coisas que nós podemos ensinar. Pero por outro lado, se você é jovenzinha e você ainda... Eu tenho muito que aprender. De poderes, em espanhol se diz isso, de uma pessoa que seja mais madura na fé, talvez com um pouco mais de idade, que essa pessoa possa ensinar a você algumas dessas coisas. Muitas de nós somos imigrantes na Espanha, então acontece que nós deixamos de ter esse referente familiar nas nossas vidas, e incluso alguns, como já disse, alguns de nossos familiares não seguem a Cristo, então também não serviriam para isso, né? Mas podemos encontrar essa irmã, essa mulher de Deus que possa influir na nossa vida. Sejamos sábias com quem andamos, porque a Bíblia também nos ensina muito. Se estamos convivendo com pessoas blasfemas, que vivem buscando o mal, pois essas coisas vão interferir no nosso caminhar com Cristo. Obviamente, temos uma responsabilidade evangelística, que é estar com mulheres que não conhecem a Cristo e demonstrar o Evangelho, mas temos que ser tão sábias em saber discernir os momentos de Deus. É importante estar com os não crentes e evangelizar. Isto é de suma importância, porque é de importância eterna. Essas pessoas estão caminhando até ao inferno se nós não intervenimos com as boas novas de Cristo. Assim que isso tem prioridade nas nossas vidas, mas temos que ser muito cuidadosas e sábias, porque se vamos dar, nos esvaziamos, e temos que encher, né, o nosso coração das coisas de Deus. Isso vem através da sua palavra e através das companhias com quem andamos, não? Então é importantíssimo elegir essas pessoas que vão ser influência na nossa vida, para que possamos então passar as boas obras ao mundo e não receber essa má influência das más companhias, porque quem não conhece a Cristo está perdido. Então, sim, é má companhia no sentido de que vive por outros valores que não são os do reino. Então, é muito difícil conviver com eles e não receber esses ataques, não na nossa mente, na nossa maneira de ser, no nosso... e também que não imitemos ao mundo, né? Porque nós vivemos com valores do reino de Deus, no reino dos céus. É muito importante, o livro fala vezes e outras vezes sobre
corrigir os nossos filhos, né? Discipulá-los. E discipular é aquela coisa de companheirismo, camaradagem, que devemos passar muito tempo desenvolvendo essa relação, né? Primeiro, essa relação vai começar com a transparência, com você sendo quem é diante dos seus filhos, né? Também sejamos sábias, que não vamos compartilhar tudo da nossa vida, e isso com eles ou com ninguém. Devemos saber que há coisas que só falamos com o Senhor, outras coisas com o nosso marido e outras coisas com nossos filhos. Não vamos abrir o livro e dizer tudo, porque por sabedoria nós sabemos que às vezes é melhor fechar a boca do que falar. Então é muito importante ter um discernimento. Você quer ser amiga dos seus filhos, mas você também é autoridade, então você tem que ter esse balanço, né, de papéis que nós todas temos, né? Então, discipulado é aquela coisa de andar lado a lado, veja como eu faço e você vai fazer. Então, devemos, como prioridade nas nossas famílias, que os valores do reino sejam os valores que ditam como agimos e como atuamos na nossa família. Impor isso de maneira amorosa. A imposição é imposição porque eles vão ver que é importante, que dá fruto, que traz paz, que traz harmonia. Isso eles vão ver, e eles, na verdade, de tontos não tem nada. Eles são muito inteligentes, eles pegam as coisas no ar, e é importante confiar também no poder da oração, orando por nossos filhos enquanto nós estamos aí caminhando com eles. Haverá momentos que eles aceitam a nossa intervenção, aceitam o nosso conselho, e há outros momentos que a nossa correção tem que ser um pouquinho mais urgente, né? Então, nesses momentos eu tenho visto na minha vida, sem exatamente especificar situações que tinha visto, eram situações, eu acho que por aí não deveria ir, né? Então, eu ia com uma certa urgência: você confia em mim? Eu falava: você confia em mim? Se você confia em mim, faz o que eu tô te falando, porque esse caminho não está bem. Um dia você vai ver. Confia em mim. Então, para que nesses momentos de urgência nós possamos interferir em uma situação com um namorado ou namorada incorreta, com amizades que são de má reputação, com coisas inclusive mais urgentes, que agora não vem nenhuma mente, mas outras situações que são de perigo, inclusive. Você vai poder chegar com uma certa urgência, falar com eles, e eles vão receber, porque existe uma relação, existe uma comunicação aberta constantemente. É muito importante, né? Uma coisa que sempre eu tive como valor é a maneira de comunicar as coisas aos meus filhos, né? Porque nem sempre eles fizeram tudo bem. Então, ao invés de ser, você é um mentiroso, você é mentirosa, você é um ladrão. Não, eu nunca dizia isso. Eu tive como hábito, alguém me ensinou isso, eu não lembro quem foi, e eu adotei isso como um hábito desde que as crianças eram pequenas. Não dizer e não chamar as pessoas por nomes, por coisas que eles estão fazendo, e sim dizer: você atuou desta maneira, e esta maneira não é digna de Deus e não é você. Então, em vez de dizer você é um mentiroso, você diz: você disse uma mentira, e a mentira não agrada a Deus. Você tem que evitar a mentira. Então você não está já pondo uma etiqueta no seu filho que ele vai acreditar. Ele vai acreditar. E um dia ele vai atuar como essa maneira, porque ele já está alimentando a sua mente. Eu sou mentiroso, eu sou mentiroso. Ele fala: vou começar a mentir mesmo para fazer justiça ao meu nome, à minha etiqueta. Então acaba sendo, de uma certa maneira, profético. Então, muito cuidado com o que chamamos aos nossos filhos, que devemos sempre pôr em evidência o pecado e não a pessoa. Não dar nomes aos nossos filhos, e sim nombrar o pecado. Isso é muito importante. Uma coisa interessante é que conforme os filhos vão crescendo e madurando, eles vão fazer coisas diferentes do que você ensinou.
Muitas dessas coisas que você gastou tanto tempo, eles de repente não fazem. Então, em um sentido, você tem que escolher as batalhas que você luta. No sentido de que há coisas que são importantes e outras menos importantes, não? Então, quando você vai visitar o seu filho, sua filha estão crescidos, já estão morando sozinho, ou estamos falando do quarto deles, que ainda moram na tua casa. Apesar de que quando está na tua casa, um pouco você tem que ter aí o controle disso, está na tua casa, mas de uma certa maneira eles se independizam um pouquinho e você não quer estar o tempo todo falando a mesma coisa. Mas o que eu tenho adotado para mim é escolher as batalhas que eu luto, que eu enfrento. E há coisas que são importantes, que são valores do reino, né? Nós não mentimos, não falamos mal das pessoas, nós não nos tratamos mal. E talvez algumas outras coisas que não é que estão bem, mas você não tem que estar batalhando com eles o tempo todo. Aquela mulher que fala muito, a Bíblia fala disso também, aquela que está aí todo o tempo, aí machacando, como se diz na Espanha. Então devemos ser muito sábias em elegir as lutas que vamos ter. Quando nós não temos a capacidade de discernir entre valores do reino e preferências pessoais, importantes, não tão importantes, nós fomos todos dentro de um saco e estamos aí falando, reclamando, às vezes até gritando acerca de tudo. Então, o que acontece? A relação se quebra, as crianças se irritam, desenvolvem uma atitude incorreta e você que queria falar sobre o reino de Deus já não tem nem capacidade de falar. Então é muito importante você contar até 3, 1, 2, 3 ou até 10 se necessário. Senhor, dá paciência. A cama não foi feita, mas eu tenho que falar com ele sobre o amiguinho que eu não quero que ele saia com ele mais. Então, o que você vai fazer? Você vai esquecer aquela cama com muita paciência, com o controle do Espírito Santo, e você vai falar sobre o amigo ou amiga, porque é uma coisa bíblica que o Senhor nos ensina. Então, há que escolher as tuas batalhas. Quais batalhas você vai, de verdade, investir o seu esforço? É muito importante, não? E outra coisa que eu gostaria de falar um pouquinho é sobre a nossa identidade. É muito interessante que, dependendo das crianças que temos, às vezes até com uma mesmo, né? A nossa identidade passa de ser eu, a Mara, como ser mãe do Christopher, mãe da Sara e mãe da Amanda. Então, o que acontece? Você, pouco a pouco, vai perdendo a tua própria identidade em Cristo, porque todas nós, tanto os nossos filhos como nós e os nossos maridos, cada um individualmente é considerado por Deus como filho e filha, né? Porque Deus não tem sobrinhos, não tem netos, Ele tem filhos. Então é importante que você esteja caminhando com o Senhor constantemente, desenvolvendo essa habilidade de reconhecer Deus falando com você. Você é isso, minha filha. Você deve fazer isso, minha filha. Eu te criei para isso. Porque se você não tem essa habilidade dada por Senhor, não é tua, de reconhecer quem você é em Cristo, vai acontecer que um momento, que inclusive pode ser que teu marido se vá. Não queremos que isso aconteça, mas os nossos filhos, de uma certa maneira, em um momento dado, se vão fazer a sua própria vida, né? Em maneira geral. Nós nos encontramos aí com a casa vazia, o ninho vazio e sem identidade, sem vontade de ser. Quantas mulheres entram em depressão? Porque é um momento de que eu para que sirvo? Até agora fui mãe e agora não sou nada. Você é importante para o Senhor. Ele tinha você já desde o começo. Olha, eu quero aqui para Mara, ela vai ser mãe desses 3 meninos, vai investir neles, vai dar tudo para eles, mas aí eles se vão. Mas ela ainda é minha filha, ela ainda tem as suas coisas que fazer, ela ainda é importante para mim, eu ainda a amo de coração.
E eu tenho um plano para a vida dela. É importante você caminhar com o Senhor e saber que você tem um plano. Ele tem um plano perfeito para você e Ele quer trazer esse plano para a tua vida. Então, busca o Senhor. Esse plano só pode ser desenvolvido e conseguido e idealizado quando você está caminhando com o Senhor, porque Ele vai dando essas ideias, vai abrindo portas que você nem esperava que estão aí. E de repente o Senhor te dá ministérios, que ministérios não é necessariamente o que você faz na igreja de manhã no domingo, ou à tarde, depende de que hora é a reunião, mas ministério é aquilo que você faz de segunda a sábado com os teus vizinhos, com a tua família, com os teus amigos, com familiares assim já que moram em outros países ou moram perto. Isso é ministério, porque você tem a tua identidade, é importantíssima para o Senhor. Ele te fez de uma maneira especial para esse tempo, para morar nessa terra, neste momento, porque você deveria estar aqui e a tua influência é importante. Então, é muito importante para que nós nos demos conta de que somos tão valoradas pelo Senhor, independente de que sejamos mães agora, ou antes fomos, ou não sejamos. Nossa identidade está em Cristo, com filhos, sem filhos, por diferentes estações da vida, vai mudando e o Senhor vai nos dando diferentes propósitos. Assim que vamos confiar nele. Então, fica aí para vocês algumas perguntas para reflexão, tá? Você está dando exemplo para os seus filhos? Você está sendo esse exemplo que eles estão olhando e imitando? Que traços do caráter deles você está enfocando e você está dando exemplo para eles seguirem? Você é a maior influência na vida dos seus filhos ou quem é? É importante identificar, se você não é neste momento, quem está sendo a influência na vida deles. Que prioridades vocês têm que mudar para que você passe a ser essa influência na vida deles? Quando você atua mal, você peca, você está pedindo perdão, está sendo humilde? Outra reflexão importantíssima. E um pouco é olhar até o passado, né? A nossa autora Davis, ela fala sobre a sua avó e os ditados da vovó, com tanta sabedoria, não? E é muito importante que você leia para você ver a ideia dessa de passar nossa sabedoria até as próximas gerações. E quais são esses ditados do passado que você inclusive pode ter ignorado até agora, que passar a ser parte dos teus valores dentro do lar? Assim, deixo aqui com vocês essa reflexão e estão aqui orando por vocês para que este dia seja muito especial, que vocês aprendem ou lembrem de coisas esquecidas e que possam começar uma nova página na vida de vocês como guardiãs do lar. Um beijo muito grande meu.